Minha irmã tomou meu noivo. 10 anos depois, ela riu de mim por ainda estar sozinha, até que viu meu marido bilionário. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você curte histórias como essa. Fique ligado para mais relatos emocionantes como este. Meu nome é Carolina, e a história que vou contar mudou minha vida para sempre. Há 10 anos, eu tinha 24 anos e estava noiva do Eduardo, um cara maravilhoso que conheci na faculdade. Éramos aquele casal que todo mundo admirava. Ele era atencioso, bem-sucedido, e eu estava completamente apaixonada. Minha irmã Fernanda, 2 anos mais nova, sempre foi a queridinha da família. Sabe aquele tipo de pessoa que conquista tudo o que quer com um simples sorriso? Era ela. Enquanto eu me dedicava aos estudos para me formar em arquitetura, ela vivia de festa em festa, apoiada financeiramente pelos nossos pais. Lembro com clareza do dia que tudo começou a desmoronar. Era um sábado de manhã, 3 meses antes do meu casamento. Eduardo havia chegado em casa na noite anterior de uma forma estranha, dizendo que estava exausto e precisava dormir. Achei estranho, porque normalmente passávamos as noites de sábado conversando até tarde. Quando acordei, fui fazer café e encontrei o celular dele caído no sofá. A tela estava acesa, e eu vi o nome da Fernanda com um coração ao lado. Meu sangue gelou. Fui invadida pela sensação de que algo estava errado. Abri a conversa e o que encontrei foi devastador. Ontem foi incrível, amor. Não vejo a hora de estarmos juntos para sempre, dizia a mensagem dela, enviada às 2 horas da madrugada. A resposta dele foi um soco no estômago. Eu também, Fer. Só preciso encontrar uma forma de terminar com a Carolina sem machucar ela demais. Minha mão estava tão trêmula que quase deixei o celular cair. Li toda a conversa, e o que encontrei me deixou em choque. Eles estavam se encontrando há 2 meses, sempre nos dias em que eu ficava até tarde no escritório. Ela mandava fotos íntimas, ele respondia com declarações de amor, e tudo aquilo era tão repulsivo e doloroso que eu nunca havia sentido algo tão forte. Fiquei parada ali, sem saber o que fazer, por uns 15 minutos, tentando processar a dor. Minha própria irmã, tinha roubado meu noivo. E o pior, os dois já estavam planejando um futuro juntos enquanto eu, como uma tola, organizava meu casamento. Quando Eduardo acordou, eu já tinha printado todas as conversas. Ele desceu para a cozinha com aquele sorriso no rosto, me deu um beijo no rosto e perguntou: "Bom dia, amor. Dormiu bem?" Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse me traído da pior forma possível. "Eduardo", eu disse, segurando os prints nas mãos. "Você precisa me explicar isso aqui?" A expressão dele ficou branca na hora. Tentou gaguejar alguma desculpa, mas eu não deixei. "Só quero saber uma coisa. Há quanto tempo vocês dois estão me fazendo de idiota?" Ele suspirou e se sentou à mesa da cozinha. "Carol, eu não queria que fosse assim. Aconteceu e eu me apaixonei pela Fernanda. A gente se conectou de uma forma diferente. Conectaram de uma forma diferente." Essa frase ficou ecoando na minha mente por dias. Eu joguei os prints na cara dele e disse: "Sai da minha casa agora e leva todas as suas coisas." Mas isso foi apenas o começo da minha humilhação. Depois que Eduardo saiu de casa naquele sábado, fiquei sozinha, tentando entender como minha vida havia desmoronado em questão de horas. Eu precisava cancelar o casamento, avisar os convidados, devolver os presentes. Era uma logística insuportável. Mas antes de tudo, eu precisava confrontar a Fernanda. Liguei para ela umas 15 vezes, todas caíram na caixa postal. Finalmente, por volta das 7 da noite, ela atendeu com uma voz doce, fingindo não saber de nada. "Oi, Carol, tudo bem? Você está ligando muito. Aconteceu alguma coisa?" "Fernanda, para com essa palhaçada. Eu vi as mensagens entre você e o Eduardo." Silêncio do outro lado. Depois, ela suspirou como se tivesse sido pega comendo doce escondido. "Ah, Carol, eu não queria que você descobrisse assim. Como se existisse uma forma boa de descobrir que sua própria irmã está te apunhalando pelas costas. Olha, Carolina, eu sei que você está chateada, mas o que rolou entre mim e o Eduardo foi maior do que a gente. A gente se apaixonou de verdade. Não foi planejado." A frieza na voz dela me deixou sem palavras. Era como se ela estivesse falando sobre o clima, algo trivial. "Fernanda, eu vou casar com ele em 3 meses. Vocês estão destruindo minha vida." "Mas Carol, se ele se apaixonou por mim, é porque vocês não eram para ficar juntos mesmo. Eu só acelerei o processo."
Acelerei o processo. Essa frase me deixou sem ar. Ela estava falando como se tivesse me feito um favor. Desliguei o telefone, porque se continuasse ouvindo aquilo, eu sabia que iria perder o controle. No domingo de manhã, minha mãe me ligou, completamente histérica. Carolina, que história é essa que a Fernanda me contou? Que você expulsou o Eduardo de casa e está inventando que ele te traiu com ela. Mãe, não estou inventando nada. Tenho provas de tudo. Filha, a Fernanda está aqui do meu lado chorando. Ela disse que vocês tiveram uma briga e que você está transferindo a raiva para ela. O Eduardo já veio aqui buscar ela para conversar e resolver essa confusão. Meu mundo desabou naquele momento. Fernanda tinha chegado primeiro e contado sua versão da história. E, é claro, meus pais acreditaram nela, na filha favorita, na coitadinha que estava sendo acusada injustamente. Mãe, ela roubou meu noivo. Tenho as conversas printadas aqui. Carolina, esse ciúme doentio não combina com você. Vem aqui em casa para a gente conversar direito. Quando cheguei na casa dos meus pais, a cena que me aguardava foi surreal. Fernanda estava no sofá, com os olhos vermelhos, sendo consolada pela minha mãe. Eduardo estava sentado ao lado dela, segurando sua mão, e meu pai me olhou como se eu fosse a vilã da história. Carol, meu pai começou com aquele tom sério que ele usava quando eu era criança e aprontava alguma. Senta aí que vamos esclarecer essa situação. Pai, eu só quero mostrar as provas. Não precisa mostrar nada, ele me cortou. A Fernanda já explicou tudo. Ela disse que você está passando por um momento difícil no trabalho e que está descontando em todo mundo. Olhei para Fernanda, e ela me deu um sorrisinho discreto, daqueles que só eu percebi. Naquele momento, entendi que ela tinha planejado tudo minuciosamente. Foi até meus pais, se fez de vítima e agora eu era irmã maluca e ciumenta. Eduardo pigarreou e disse: Carol, eu vim aqui para te pedir desculpas. Não deveria ter terminado nosso noivado daquele jeito, mas preciso ser honesto. Me apaixonei pela Fernanda, e a gente quer ficar junto. Que bonito, Eduardo. Muito honesto da sua parte. Eu respondi com ironia. Minha mãe suspirou. Vê, Carolina, ele está sendo maduro e assumindo os sentimentos dele. Você deveria agradecer por não ter casado com alguém que não te ama de verdade. Agradecer? Minha mãe estava me pedindo para agradecer por ter descoberto que meu noivo me traía com minha irmã. Comecei a rir de forma histérica, como quando você não consegue acreditar no que está acontecendo. Vocês estão falando sério? Ela roubou meu noivo e eu tenho que agradecer. Fernanda começou a chorar de novo. Carol, para de falar assim. Você está me machucando. Eu não roubei ninguém. O amor aconteceu naturalmente, e foi aí que meu pai bateu o punho na mesa. Chega, Carolina, você está sendo cruel com sua irmã. O Eduardo já explicou que vocês não estavam bem há meses. Para de fazer drama. Naquele momento, percebi que tinha perdido não só meu noivo, mas minha família também. Fernanda havia jogado todos contra mim com uma habilidade impressionante. Peguei minha bolsa e fui embora sem dizer mais nada. 3 meses depois, no dia que seria o meu casamento, eles anunciaram o noivado deles para toda a família. Os 5 anos seguintes foram um verdadeiro inferno. Fernanda não se contentou apenas em ter roubado meu noivo. Ela fez questão de esfregar isso na minha cara sempre que podia. E o pior, sempre com aquele jeitinho doce, como se fosse a pessoa mais inocente do mundo. Eles se casaram 1 ano depois, em uma cerimônia linda que meus pais bancaram inteira. Eu não fui convidada, obviamente, mas Fernanda fez questão de postar milhares de fotos nas redes sociais. A cada foto, ela marcava nossa família inteira, menos eu. Era o jeito sutil dela de me lembrar que eu estava excluída. Nas festas de família, ela sempre arranjava um jeito de me cutucar. Ai, Carol, ainda não arranjou ninguém. Nossa, como você é exigente, dizia na frente de todos com aquele sorrisinho falso. Ou então, Carol, você precisa sair mais, se divertir. Olha só como eu e o Eduardo somos felizes. Eduardo, covarde como sempre, ficava quieto. Às vezes até parecia constrangido, mas nunca me defendeu uma única vez. A pior parte foi no aniversário dos meus pais. 3 anos depois do casamento deles, Fernanda chegou exibindo uma barriga de 5 meses, toda radiante. Gente, temos uma novidade, gritou para toda a família reunida no quintal. Eu estava conversando com minha prima quando ouvi os gritos de felicidade. Minha mãe começou a chorar de emoção.
Meu pai ficou todo orgulhoso, e Fernanda, claro, veio direto na minha direção. Carol, você vai ser titia, não é maravilhoso? E então, baixinho, só para eu ouvir, ela sussurrou. Pelo menos uma de nós conseguiu constituir família, né? Naquele dia, eu fui embora da festa e chorei no carro por 2 horas. Não era só sobre o Eduardo, era sobre ter perdido minha família, sobre me sentir completamente sozinha no mundo, sobre ver minha irmã vivendo a vida que deveria ter sido minha. Mas o que mais doía era a reação dos meus pais. Eles eram completamente apaixonados pela Fernanda. E depois que o netinho chegou, eu virei praticamente invisível. Toda a conversa girava em torno de como ela era uma mãe maravilhosa, como Eduardo era um genro perfeito, como eles eram um casal ideal. Resolvi me mudar para São Paulo. Não aguentava mais viver na mesma cidade, encontrar com eles no mercado, ouvir os comentários maldosos dos conhecidos. Coitada da Carolina, sussurravam. A irmã dela roubou o noivo e ela nunca conseguiu superar. Em São Paulo, comecei a reconstruir minha vida do zero. Consegui um emprego em uma grande construtora. Aluguei um apartamento pequeno e aconchegante, e aos poucos fui me redescobrindo. Pela primeira vez em anos, me senti livre, mas a Fernanda não me deixava em paz. Toda semana, ela postava fotos da família perfeita. Eduardo dando banho no bebê, eles em viagens românticas, a casa linda que construíram. E sempre, ela curtia as poucas fotos que eu postava e comentava coisas como: que bom te ver feliz, Carol. São Paulo deve ser ótimo para quem quer recomeçar a vida, né? Recomeçar a vida, como se eu tivesse falhado na anterior. O pior de tudo eram as festas de fim de ano, quando eu voltava para casa. Fernanda sempre arranjava um jeito de me humilhar publicamente. Carol, você ainda não trouxe ninguém para conhecer a família? Nossa, já faz quantos anos que você está em São Paulo? Ou então, meninas, olha que coincidência. A Carol tá usando o mesmo vestido que ela usou no Natal passado. Carol, você não compra roupa nova? Ah, esqueci, vida de solteira é mais difícil financeiramente, né? Tudo sempre com aquele tom de preocupação de irmã mais nova. Mas eu via nos olhos dela satisfação pura de me ver diminuída, de me fazer sentir como se eu fosse a perdedora e ela vencedora. Eduardo enriqueceu nos negócios dele, construiu uma mansão, comprou carros importados, viajava pelo mundo com a família. E Fernanda fazia questão de me mostrar tudo. Carol, olha as fotos da nossa lua de mel em Paris. Ah, você nunca foi para a Europa, né? Um dia você consegue juntar dinheiro para ir também. Depois de 5 anos aguentando essa tortura psicológica, comecei a me fechar completamente da família. Parei de ir nas festas. Respondia às mensagens da família com monossílabos. Evitava qualquer contato. Foi quando recebi uma ligação da minha mãe, chorando. Carolina, por que você está se afastando de nós? A Fernanda está muito preocupada com você. Diz que você mudou, que está amarga. Amarga? Claro que eu estava amarga. 10 anos vendo minha irmã viver minha vida, me provocar, me humilhar, e eu tinha que engolir tudo calada para manter a harmonia familiar. Mãe, eu só preciso de um tempo, respondi. Mas filha, a família é tudo que temos. A Fernanda disse que vocês podem conversar, que ela te perdoa por tudo o que aconteceu. Ela me perdoa como se eu tivesse feito algo errado, como se descobrir que estava sendo traída fosse um crime. Desliguei o telefone e tomei uma decisão. Ia cortar contato com todos eles, pelo menos por um tempo. Precisava me proteger, me preservar, encontrar minha paz longe daquela toxicidade. Nos 5 anos seguintes, vivi minha vida em São Paulo quase sem contato com a família. Eram só os parabéns básicos por WhatsApp, nada mais. Construí uma carreira sólida, fiz amigos verdadeiros, viajei, me diverti. Aprendi a ser feliz sozinha, mas o destino tinha outros planos para mim. Há 2 anos, eu estava numa fase incrível da minha vida. Tinha acabado de ser promovida para gerente de projetos na construtora. Comprei meu apartamento próprio e finalmente me sentia completa sozinha. Não precisava de homem, não precisava da aprovação da família, não precisava de nada além de mim mesma. Foi numa quinta-feira de setembro, durante a inauguração de um shopping que nossa empresa tinha construído. Era um evento chique, com autoridades, empresários, toda aquela pompa. Eu estava lá, representando a construtora, conversando com os clientes, quando esbarrei literalmente em alguém na fila do coquetel. Desculpa, disse o cara, segurando meu braço para eu não cair. Quando levantei o olhar, meu coração disparou de uma forma que não acontecia há anos. Alto,
cabelos castanhos com algumas mechas grisalhas nas têmporas, olhos verdes intensos, sorriso que derreteria qualquer mulher. Mas não era só a aparência. Tinha algo no jeito dele, uma elegância natural, uma presença que chamava a atenção. O prazer é meu, respondi meio sem jeito. Sou Carolina da construtora Almeida. Gabriel, ele disse, apertando minha mão. Gabriel Montenegro, parabéns pelo projeto, ficou espetacular. Montenegro. Esse sobrenome me soava familiar, mas não consegui lembrar de onde. Conversamos por uns 20 minutos sobre arquitetura, sobre São Paulo, sobre a vida. Ele era inteligente, engraçado, interessante e, mais importante, me tratava como uma igual. Não ficava me olhando de cima a baixo ou fazendo gracinhas. Carolina, você aceita jantar comigo no sábado? Ele perguntou, bem direto, sem rodeios. Fazia anos que eu não sentia aquele frio na barriga. Aceito, respondi sem pensar duas vezes. O jantar foi mágico. Gabriel me levou a um restaurante discreto, longe dos holofotes. Durante a conversa, descobri que ele era empresário do ramo imobiliário, dono de várias empresas, mas, apesar do sucesso, era uma pessoa simples e pé no chão. Sabe, Carolina, eu sempre admirei mulheres independentes como você, que constroem a própria vida, que não dependem de ninguém. Aquela frase me tocou profundamente. Há anos eu não me sentia verdadeiramente vista por alguém. Começamos a nos encontrar regularmente. Gabriel era diferente de todos os homens que eu conhecia. Respeitoso, carinhoso, mas sem ser meloso, inteligente, bem-sucedido, mas humilde. E o principal, ele me fazia rir de verdade pela primeira vez em anos. 3 meses depois, no Réveillon, ele me pediu em namoro de uma forma que jamais vou esquecer. Estávamos na cobertura dele, vendo os fogos de Copacabana, quando ele disse: Carol, quero que 2023 seja nosso ano. Quer namorar comigo? Quero, respondi. E quando nos beijamos, senti que finalmente tinha encontrado minha pessoa. Gabriel me apresentou para a família dele. Pessoas maravilhosas que me receberam de braços abertos. A mãe dele, Dona Vera, me tratava como filha. O irmão dele, o cunhado, todos me adoravam. Era a família que eu nunca tive. Depois de um ano namorando, Gabriel me surpreendeu com um pedido de casamento dos sonhos. Ele alugou o terraço de um prédio histórico no centro de São Paulo, decorou tudo com velas e flores, e contratou um violinista. Quando ele se ajoelhou com o anel, eu chorei como uma criança. Carolina, você transformou minha vida. Quer se casar comigo e construir uma família comigo? Sim, gritei sem pensar. Sim, sim, sim. Decidimos fazer um casamento pequeno e íntimo. Só as pessoas que realmente importavam para nós. Eu não convidei minha família. Não fazia sentido depois de anos sem contato real. Gabriel respeitou minha decisão completamente. Nos casamos numa cerimônia linda numa pousada em Campos do Jordão. Eu estava radiante, finalmente tinha encontrado minha felicidade. Gabriel era tudo o que eu sempre sonhei. Companheiro, carinhoso, bem-sucedido e, principalmente, ele me amava de verdade. Durante nossa lua de mel em Santorini, Gabriel me contou algo que me fez entender melhor nossa conexão. Carol, sabe por que me apaixonei por você? Porque você é genuína. Não está comigo pelo meu dinheiro. Não quero aparecer nas redes sociais. Não quero ostentar. Você me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Nos mudamos para uma casa linda em Alphaville. Gabriel fazia questão de me dar todo o conforto do mundo, mas sempre respeitando minha independência. Eu continuei trabalhando porque gostava, não porque precisava. Nossa vida estava perfeita. Viajávamos, recebíamos amigos, planejávamos ter filhos. Eu finalmente era completamente feliz, longe de toda aquela toxicidade da minha família. Gabriel nem sabia direito da minha história com a Fernanda. Eu tinha contado por cima, sem entrar em detalhes. Até que, há 6 meses, recebi uma ligação da minha mãe. Carolina, seu pai está doente, precisa fazer uma cirurgia. A família inteira vai se reunir no fim de semana para dar apoio. Depois de 2 anos sem quase nenhum contato, minha mãe me ligava pedindo para eu voltar. Meu coração apertou. Por mais que eu estivesse magoada, ainda amava meu pai. Mãe, eu vou, mas vou levar meu marido. Seu marido? Carolina, você se casou e não contou para ninguém. A gente estava sem contato, mãe. Construí minha vida longe daqui. Mas filha, que alegria!
A Fernanda vai ficar tão feliz em saber que você encontrou alguém. Fernanda feliz. Claro. Ela ia adorar ter uma nova oportunidade de me humilhar. Gabriel, falei para meu marido naquela noite. Preciso te contar toda a verdade sobre minha família antes de você os conhecer. Contei toda a história. Gabriel ficou indignado. Como assim? Sua própria irmã fez isso e sua família ainda ficou do lado dela. Por isso que me afastei, amor. Não conseguia mais conviver com essa toxicidade. Gabriel me abraçou forte. Não se preocupe, amor. Vamos juntos. Quero conhecer essa família que não soube valorizar a mulher incrível que você é. Mas o que nenhum de nós dois sabia era que esse reencontro ia revelar algo que mudaria tudo. Chegamos na casa dos meus pais num sábado à tarde. Gabriel estava lindo, de camisa social azul clara e calça social, dirigindo nossa BMW. Eu tinha escolhido um vestido elegante, discreto, mas que me deixava radiante. Queria que todos vissem como eu estava bem. Quando tocamos a campainha, minha mãe abriu a porta e quase desmaiou. Meu Deus, Carolina! Como você está linda! E esse deve ser seu marido. Gabriel foi um príncipe. Cumprimentou minha mãe com todo carinho. Muito prazer, Dona Rosa. Sou Gabriel Montenegro. Carolina fala muito da senhora. Entramos na sala e meu pai, mesmo doente, se levantou para nos receber. Que alegria, filha! E que genro bonito você arranjou, disse, dando um abraço em Gabriel. Foi aí que ouvi a voz da Fernanda vindo da cozinha. Gente, quem chegou é a Carol. E então ela apareceu na sala com aquele sorriso falso de sempre, se preparando para me dar o abraço hipócrita de praxe. Mas quando ela viu Gabriel, foi como se tivesse levado um choque elétrico. Ela literalmente congelou no meio da sala, com a boca aberta, os olhos arregalados e a cara mais branca que eu já vi na minha vida. Não, não pode ser, ela sussurrou, cambaleando para trás. Gabriel olhou para ela com uma expressão neutra. Oi, Fernanda, vocês se conhecem? Perguntei, sem entender nada. Eduardo apareceu na sala nesse momento, vindo do quintal com uma cerveja na mão. Quando viu Gabriel, a garrafa escorregou da mão dele e se estilhaçou no chão. Gabriel Montenegro, Eduardo falou, como se tivesse visto um fantasma. Foi aí que minha mãe, ainda sem entender nada, disse, orgulhosa, Gabriel Montenegro. Nossa, que sobrenome bonito! De onde vocês se conhecem? Gabriel me olhou e sussurrou. Amor, eu preciso te contar uma coisa, mas foi Fernanda quem explodiu. Montenegro! Fernanda gritou, histérica. Gabriel Montenegro! Ela estava gritando, histérica. Carol, você não pode estar falando sério. Você se casou com ele. Fernanda, o que está acontecendo? Minha mãe perguntou, assustada. Fernanda começou a rir daquela forma histérica de quem está surtando. Carol, 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 você não faz ideia de quem é seu marido, né? Do que você está falando? Perguntei, começando a ficar nervosa. Eduardo, ainda pálido, sussurrou. Gabriel Montenegro, o herdeiro do Grupo Montenegro, o empresário mais cobiçado do Brasil. E foi aí que tudo se encaixou na minha cabeça. Montenegro, Grupo Montenegro, a maior empresa imobiliária do país. Aquele homem que sempre aparecia nas revistas de negócios como um dos solteiros mais desejados do Brasil. Gabriel suspirou. Carol, eu ia te contar hoje. Meu nome completo é Gabriel Montenegro Silva. Sou o herdeiro do Grupo Montenegro. Minha cabeça estava girando. Meu marido era aquele, Gabriel Montenegro, o bilionário, o cara que toda mulher do Brasil sonhava em conhecer. Mas foi a reação da Fernanda que me chamou a atenção. Ela estava completamente transtornada, andando de um lado para o outro da sala como uma louca. Não é possível, ela gritava. Não é possível, Gabriel Montenegro. Eu sonhei com esse homem a vida inteira. Fernanda, se controla. Eduardo tentou segurá-la. Eu não vou me controlar, ela berrou, se soltando dele. Carol, você não faz ideia. Gabriel Montenegro. Sempre foi meu sonho. Eu colecionava revistas com ele. Eu sonhava em conhecer ele. Gabriel me puxou para perto. Amor, me desculpa por não ter contado antes. Queria que você me conhecesse pelo que eu sou, não pelo dinheiro. Tudo bem, Gabriel. Eu entendo, respondi, ainda processando tudo. Mas Fernanda não parava. Carol, como você conseguiu? Como?
Eu sempre fui mais bonita que você. Eu sempre fui a favorita. Como você conseguiu pegar o homem mais cobiçado do Brasil? E foi aí que Gabriel falou com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido. Fernanda, pode parar de gritar. Carolina conseguiu porque ela é uma mulher de verdade, não uma interesseira como você. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Interesseira? Fernanda perguntou com a voz trêmula. Como você me chama de interesseira? Gabriel olhou diretamente para ela. Fernanda, eu te conheço há muito mais tempo do que você imagina. Você e seu marido já tentaram se aproximar de mim várias vezes em eventos sociais, sempre com segundas intenções. Eduardo ficou vermelho. Gabriel, isso não. Não é verdade que vocês tentaram investir na minha empresa? Que a Fernanda me adicionou no Instagram e ficava curtindo todas as minhas fotos? Que vocês dois foram no meu evento de lançamento do condomínio tentando puxar conversa? Fernanda estava muda, com os olhos cheios de lágrimas, de raiva e humilhação. Gabriel continuou. Sabe por que nunca dei bola para vocês? Porque percebi na hora que tipo de pessoas vocês eram. Interesseiras, falsas, superficiais. Minha mãe estava chocada. Fernanda, isso é verdade. Fernanda explodiu em lágrimas. Eu merecia ele. Eu sempre mereci mais que a Carol. Eu sou mais bonita, mais jovem, mais. Mas o quê? Gabriel perguntou. Mais cruel, mais falsa? Porque foi isso que eu vi quando pesquisei sobre vocês. Pesquisou sobre nós? Eduardo perguntou, nervoso. Claro que pesquisei. Quando comecei a namorar a Carolina e ela me contou a história da traição, eu quis saber com quem eu estava lidando. Descobri muita coisa interessante. Gabriel tirou o celular do bolso. Descobri, por exemplo, que vocês estão falidos, que a empresa do Eduardo faliu no ano passado, que vocês perderam a casa e estão morando de favor na casa dos sogros dele. Fernanda ficou branca. Como você sabe disso? Porque eu sou o Gabriel Montenegro. Fernanda, eu tenho acesso a informações que vocês nem imaginam. O silêncio na sala era mortal. Meus pais estavam em choque. Gabriel continuou. E sabe o que mais descobri? Que vocês tentaram usar o nome da Carolina para conseguir um empréstimo no banco, dizendo que ela era avalista. Sorte que ela cortou o contato com vocês. Isso não é verdade, Eduardo gritou. Eduardo, eu tenho os documentos. Vocês tentaram forjar a assinatura dela. Nesse momento, Fernanda desabou no chão, chorando. Por quê, Deus? Porque a Carol tem tudo e eu não tenho nada. E foi aí que eu finalmente falei. Fernanda, você teve tudo. Você teve meu noivo, você teve o apoio dos nossos pais, você teve a chance de ser feliz. Mas não foi suficiente, né? Você sempre quis mais. Olhei para meus pais. Vocês sabem o que mais dói? Não é ela ter roubado o Eduardo. É vocês terem escolhido ficar do lado dela todos esses anos. É terem me abandonado quando eu mais precisei. Minha mãe começou a chorar. Carol, a gente não sabia. Sabiam sim, mãe. Vocês só escolheram acreditar na versão que era mais conveniente. Gabriel me pegou pela mão. Vamos, amor. Não precisamos ficar aqui. Mas antes de sair, eu me virei para Fernanda, que ainda estava no chão, chorando. Fernanda, sabe qual é a diferença entre nós duas? Você sempre achou que merecia tudo de bandeja. Eu aprendi que a gente constrói a própria felicidade. Saímos daquela casa de mãos dadas. No carro, Gabriel me disse, amor, me desculpa por não ter contado antes quem eu era. Gabriel, eu te amo por quem você é, não pelo que você tem. E obrigada por ter me defendido lá dentro. Você não precisa me agradecer. Só fiz o que qualquer marido faria pela mulher que ama. Hoje, um ano depois, somos completamente felizes. Tivemos nosso primeiro filho, um menino lindo que é a alegria da nossa vida. Gabriel é o pai mais carinhoso do mundo e eu finalmente tenho a família que sempre sonhei. Fernanda e Eduardo se divorciaram 6 meses depois daquele dia. Ela voltou a morar com meus pais, falida e sozinha. Eduardo desapareceu, deixando dívidas para todos os lados. Às vezes eu sinto pena dela, mas depois lembro de todos os anos de humilhação, de todas as provocações, de toda a crueldade que ela teve comigo. O karma existe, e às vezes ele demora, mas sempre chega. Meus pais tentaram se reaproximar depois que descobriram a verdade sobre quem é Gabriel.
mas alguns machucados são profundos demais para curar. Mantenho uma relação cordial, mas à distância. Gabriel sempre me diz: amor, Deus sabia o que estava fazendo quando tirou você daquela situação tóxica. Ele estava te preparando para mim. E sabe de uma coisa? Eu acredito nisso. Às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. E o que realmente importa não é vingança, é ser genuinamente feliz. Fernanda pode ter roubado meu primeiro noivo, mas no final, eu ganhei muito mais do que ela jamais sonhou em ter. E assim, minha história chegou ao fim. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Nos vemos no próximo vídeo.